Olá, colegas, professor Francelso aqui. Vamos fazer correção dessa questão que envolve oração subordinada e oração coordenada, tá? Classificado como uma questão mediana por trazer a ideia da oração coordenada e a ideia da oração subordinada, mesmo que seja apenas para fazer a contagem. Nós trouxemos no último vídeo sobre a ideia da fonologia. Como a fonologia é algo que não depende de quem vem antes, quem vem depois, é trabalhar a palavra propriamente dita, né? Por essa razão, a fonologia, né? A fonologia vai estar no campo ali das questões de nível leve, tá? Vamos lá então. Aqui, colegas, nós temos a seguinte questão. Ainda sobre a oração, há engenhosidade sem dúvida, mas também a mão pesada do Estado autoritário que faz as coisas acontecerem. Aqui, entre aspas, nós temos aqui um conjunto de orações e essa questão não vai demandar que a gente conheça o texto na totalidade, porque está falando aqui de orações, tá? Pois bem, é correto afirmar que nela há orações coordenadas e subordinadas, então a gente tem que saber aqui quais são as orações coordenadas e quais são as orações subordinadas, tá? Colega, dentro de uma oração, né, aqui na prática da resolução, dentro de um período, né, o período começa com o quê? Começa com letra maiúscula e termina com ponto, tá? Dentro de um período, nós temos orações, tá? Quem vai denunciar as orações são o quê? São os verbos, tá? Então, eu tenho aqui uma oração, tá? Eu tenho aqui um termo intercalado, que eu vou riscar esse termo, tá? Todo termo intercalado ele não vai fazer efeito para a nossa análise, tá? E aqui eu tenho outra oração, também verbo haver, tá? Aqui eu tenho o sintagma, a mão pesada do Estado, e aqui eu tenho o quê? Eu tenho outra oração, tá? E aqui eu tenho outra oração dentro dessa mesma oração. Pois bem, galera, o que eu tenho aqui? Como eu tenho orações, essas orações elas podem ser separadas por conectivos. No caso aqui eu tenho o conectivo mas, tá? Esse mais aqui, ele é adversativo. Então, esse mais aqui, ele está dividindo o quê? Está dividindo a engenhosidade e também a mão de obra do Estado autoritário, tá? Como eu tenho um mais aqui, esse mais é uma oração coordenada adversativa, tá? Então, eu posso dizer que eu tenho uma oração coordenada, né? E outra oração coordenada, tá? Quando eu tenho orações que são divididas por conjunções coordenativas, não há de se falar em oração principal, oração subordinada, não, tá bom? Então, eu tenho essa oração aqui coordenada e essa oração que começa com o verbo, ela vem até aqui, ó, coordenada, tá? Daqui para frente, eu tenho o famoso que, tá? Eu tenho o famoso que. Esse que, colegas, ele está aqui classificado morfologicamente, né, como pronome relativo, né? Se eu olhar para trás, eu vou encontrar o sintagma, a mão pesada do Estado, né? A palavra mão aqui como núcleo do sintagma, tá? Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui um pronome relativo que vai iniciar um outro período, uma outra oração, né? Aí, como é que diz aqui a alternativa A? Há duas orações coordenadas? Sim. E elas sempre são entre si, né, colegas? E uma subordinada a uma delas, né? As orações que começam com pronome relativo, elas são chamadas de orações subordinadas, tá, colegas? Deixa eu apagar aqui, vai ficar melhor. Elas são chamadas de oração subordinada, tá? Então, daqui para cá, eu tenho uma oração subordinada.
né? Ela é subordinada aqui, colega, subordinada à oração principal, tá? Ou seja, subordinada a uma delas. Uma delas qual, colega? Uma das orações coordenadas, tá? Então, a segunda oração coordenada, ela é uma oração principal, né, dessa oração subordinada. Então, como é que eu tenho na ordem? Eu tenho uma oração coordenada mais uma oração coordenada mais uma oração subordinada. Só que toda oração subordinada existe uma oração principal. Então, essa segunda oração, ela é tanto classificada em oração coordenada em relação à primeira, porque aqui a gente vai ter o mas, né? Mas, né? Como também ela é uma oração principal, né, da oração subordinada. Então é isso que justifica essa alternativa A. Há duas orações coordenadas, uma, né, duas, tá, entre si e uma oração, ó, uma oração subordinada a uma delas, ou seja, essa oração aqui ela é subordinada a essa segunda oração coordenada. Então, ela em relação à primeira, ela é coordenada. E ela em relação a essa terceira aqui, ó, ela é a oração principal, tá? E essa aqui é a oração subordinada a uma delas, que é essa anterior aqui. Por essa razão, ficaremos aqui com a alternativa A, tá? Nós temos aqui três, né? Nós temos aqui nós temos aqui um período composto, né? Com 3 orações, tá? Professor, e esse verbo aqui, ele faz parte de uma oração? Não, colegas, ele faz parte da oração, subordinada. Faz as coisas acontecerem, tá? Aqui eu estou usando aqui de forma que no infinitivo, no plural, tá? Então dessa forma a gente vai ficar com a alternativa A, duas coordenadas entre si e uma subordinada a uma delas, tá? Colegas, esse rapaz aqui, né, que a gente chama ele de vilão intercalado, que é esse rapaz aqui, ó, que a gente vai falar muito dele nas peças, né, que a gente vai disponibilizar peças, claro, peças pagas que você vai conhecer todos os personagens e todos os objetos que a Legados utiliza para trazer para embaralhar uma questão, uma alternativa de língua portuguesa. Esse rapaz aqui, ele é o vilão intercalado. Ele apareceu nessa questão aqui, mas de forma branda. Por quê? Porque ele veio entre vírgula, tá? Então você vai observar muitas situações em que esse vilão intercalado não vem separado por vírgula e vai distanciar, né? Distanciar um termo regente de um termo regido. E isso causa extrema dor de cabeça, extrema confusão na cabeça do concurseiro, tá? A gente vai falar muito desse vilão intercalado, outros personagens e outras coisas que a banca Legados utiliza, né, para dificultar a vida do concurseiro. Tá, é o nosso recado em relação à coordenação e subordinação. Trata-se de uma questão mediana, tá, porque fala de orações coordenadas e subordinadas, né, mas nada tão difícil assim. Tá, é o nosso recado e até nosso próximo vídeo.